Muito bem, senhoras e senhores, amigos da Beta Redação, a gente retoma agora em 2018 as entrevistas com os possíveis pré-candidatos ao governo do estado. O entrevistado da vez é Matheus Bandeira, do Partido Novo. Pré-candidato, muito obrigado por nos receber. Né? A gente sabe que o senhor tem uma carreira na vida pública e também na vida privada, mas talvez grande parte dos eleitores não conhece. Então, quem é Matheus Bandeira e quais são os preceitos do Partido Novo? Eu sou Matheus Bandeira, é um gaúcho natural de Pelotas, 48 anos, pai de família, casado há 19 anos, 2 filhos gêmeos, nunca parei de estudar, formei em informática, trabalhei como analista de sistemas, fui gerente de tecnologia de informação, ingressei no setor público na Secretaria da Fazenda por concurso público como auditor fiscal em 1993, a época como o mais novo do estado, com 23 anos. Passei os últimos 7 anos morando em São Paulo, entre São Paulo e o resto do Brasil e diversos países do exterior, num processo de internacionalização da consultoria que eu presidia, que é a maior consultoria de gestão do Brasil, uma das mais admiradas da América Latina. A Falcone. A Falcone Consultoria de Resultados, exatamente. E hoje, de volta ao Rio Grande do Sul. Quer dizer, na verdade, eu nunca saí, minha família sempre continuou morando aqui, eu vinha todos os finais de semana. E resolvi, como muitos outros, ingressar no Partido Novo, e aí eu ingresso na segunda parte da tua pergunta, que é a melhor expressão de todos esses anseios da sociedade hoje de tentar renovar a política, promover renovação na política e mudar o caminho do Brasil, resgatar o caminho da prosperidade, né? O Novo é um partido que foi criado em 2011 a partir de pessoas de bem, cidadãos comuns de todos os espectros da sociedade, cansados, como eu falei, da velha política, mas conscientes de que a mudança num país democrático se faz através da política, mas descrentes desta velha política e, portanto, dispostos a construir um novo partido, alicerçado em valores, em ideias, em princípios, né, que regem o novo e que permitem hoje pessoas de bem que nunca se envolveram com a política ingressar nesse movimento, participar mais ativamente da política, sem, no entanto, se contaminar com as velhas práticas políticas. Vou começar com algumas das diferenças do Partido Novo em relação aos demais partidos. O Novo é o único partido que não usa um centavo de dinheiro público. Ele foi constituído assim por uma razão muito simples, porque o Novo acredita que partidos políticos são como organizações privadas, como clubes de futebol, como organizações religiosas, né, que devem se sustentar com o trabalho voluntário, com as contribuições de quem acredita nas suas ideias. Partido político é a mesma coisa. Eu acho uma violência impor para todas as pessoas que a gente, com o dinheiro dos nossos impostos, que deveriam financiar saúde, educação, segurança, tenha que sustentar partidos políticos e campanhas de políticos que não nos representam, muitos deles que nos roubaram e que respondem a denúncias por corrupção no STF e são sustentados por nós, brasileiros, com os nossos impostos. Isso é uma violência. O Novo não acredita nisso e por isso não usa o fundo partidário, nem tampouco vai usar o fundo eleitoral. Aliás, o Novo foi o único partido que foi às ruas combater a criação dessa excrescência que é o fundo eleitoral, que vai retirar, neste ano, 1,7 bilhão de reais da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, para investir em campanhas políticas. Esse não uso do fundo partidário por parte do Partido Novo não pode fortalecer partidos adversários, uma vez que não podemos devolver esse dinheiro do fundo partidário aos cofres públicos? Pode ser que sim, mas o Novo resolveu não escolher o caminho mais fácil, não pegar atalho, fazer o que é correto e defender para a sociedade o que é correto. Seria muito fácil a gente dizer, somos contra o fundo partidário e utilizar o fundo partidário. Já que ele está aí, vamos utilizá-lo. Então, assim, tem uma frase de um famoso pensador americano já falecido, chama Ralph Waldo Emerson, que dizia o seguinte: tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que tu dizes. Então, não basta falar, não basta retórica, tem que fazer. A gente não consegue se diferenciar daquilo que a gente é na prática. O Novo vai continuar defendendo o fim do fundo de campanha, o fim do fundo partidário, porque os partidos devem se organizar e devem se financiar voluntariamente com aqueles que contribuem para suas ideias. Assim como os partidos políticos, os 30 e tantos partidos políticos, 35, 36, 27 deles com representação no Congresso Nacional, foram criados para abocanhar um pedaço do fundo partidário, um pedaço do fundo eleitoral agora, e utilização daquele tempo obrigatório de TV e rádio durante campanhas eleitorais como objeto de barganha e para a organização de coligações baseadas sempre no conchavo. Um dos principais problemas do atual governo é que ele não consegue aprovar projetos porque não tem uma base que o sustente. Caso o senhor seja eleito, muito provavelmente o senhor não vai ter essa base. Como é que o senhor analisa essa situação?
Uma das principais razões pelas quais o governo estadual não consegue aprovar as reformas necessárias e o governo federal, por exemplo, não conseguiu aprovar a necessária reforma da Previdência, é justamente porque eles não representam com legitimidade o interesse da sociedade nessas reformas. Porque quando se elegeram, no caso aqui do governo estadual, não houve nenhuma menção a privatizações, por exemplo. Nenhuma menção às reformas de Estado que a gente precisa empreender para diminuir o tamanho do Estado, focar naquilo que é essencial. Então o governo se elegeu dizendo que ele faria o ajuste com uma renegociação da dívida com o governo federal, uma falácia. Né? E por isso encontra dificuldade em convencer a sua base, embora o governo tenha base, né, no parlamento, maioria no parlamento, mas não para aprovar essas medidas, porque não se comprometeu com isso. E a maioria do parlamento hoje representa interesses de corporações, de grupos de pressão, que os ajudaram a se eleger. Então, o que nós entendemos é o seguinte, quem quer que seja o governador só terá legitimidade para fazer as reformas se defendê-las claramente, com transparência, com autenticidade durante a campanha eleitoral, durante a pré-campanha, durante a campanha eleitoral. Se disser para a população, de fato, o que precisa ser feito. Nós temos feito isso. Nós temos dito que o próximo governador e os seguintes terão que fazer um trabalho contínuo, com muita consistência de austeridade fiscal, para poder fazer com que a despesa caiba no tamanho da receita, para poder fazer com que o Estado caminhe com as suas próprias pernas, ao invés de voltar para o cidadão e pedir mais impostos. Né? Então, hoje o Estado vive um modelo de Robin Hood às avessas, onde o Estado brasileiro, os Estados, retiram demais do setor produtivo, dos trabalhadores, das pessoas e devolvem muito pouco. Por quê? Porque destinam a maior parte desses recursos para atender privilégios de corporações, para atender regras de interesse de pequenos grupos, né? Favores estatais que foram consagrados nas constituições federal e estaduais, nas leis, nas estruturas de poder. A gente precisa romper com isso. Se a gente fizer isso falando a verdade, nós teremos legitimidade para colocar essas reformas em debate no parlamento e construir maioria não na base da troca de favores, não na base do fisiologismo, mas sim na base da transparência e utilizando a legitimidade do voto que terá sido concedido para fazer as reformas. Numa entrevista recente que o senhor deu para Santa Maria, acredito que foi num evento do Clube Farroupilha, o entrevistador ele faz uma pergunta se a sua base vai ser privatização e o senhor responde dizendo que privatização tem que ser tema de qualquer governo. Na sua opinião, privatizar é a solução? A solução não é privatizar. Privatizar deve ser feito por uma razão conceitual. Privatizar é uma das iniciativas, um conjunto de iniciativas, no sentido de reduzir o tamanho do Estado. Eu vou explicar. Um dos maiores problemas da falta de competitividade e que tem contribuído para destruir o espírito empreendedor das pessoas, dos indivíduos, né? Quem cria riqueza no Brasil, nos estados, são os indivíduos, com o seu trabalho, com a sua iniciativa, né? Com o seu empreendedorismo, são as empresas que são coleções de indivíduos. E o tamanho do Estado brasileiro, a carga tributária, a complexidade da legislação tem contribuído para destruir esse espírito empreendedor. Agora, a carga tributária é consequência de um Estado grande, obeso, ineficiente, principalmente nas funções meio, e um Estado que é incompetente para entregar aquilo que é a sua função essencial. Então, privatizar faz parte de um esforço também de reduzir o tamanho da máquina estatal, de retirar privilégios, no sentido de garantir que o Estado seja menor e, portanto, possa onerar menos a sociedade e seja focado prioritariamente naquilo que o mercado não vai entregar. Por exemplo, segurança pública. De que adianta o Estado ter uma empresa de distribuição de gás, uma empresa de distribuição de energia, uma empresa de silos e armazém e tantas outras empresas ineficientes que o Estado mantém ainda sob seu controle e não conseguir garantir segurança pública nas ruas, não conseguir garantir que as pessoas andem nas ruas e possam desenvolver o seu potencial, não conseguir garantir que as pessoas possam defender o seu direito à propriedade. De nada adianta. Segurança pública talvez seja a razão mais fundamental da existência do Estado no mundo. E a gente não está conseguindo prover isso. Então, para que o Estado possa fazer bem feito aquilo que é a sua função principal e que ele não vai delegar para ninguém, é preciso que ele esteja concentrado, que tenha foco nessas funções. Privatizar tem esta razão principal, e inclusive porque o Estado é um mau gestor, ele é um péssimo gestor. Ele tem demonstrado isso ao longo de anos. A Lava Jato está aí para provar isso. Privatizar tem uma série de outras justificativas que não a diminuição da dívida, que não é um fim em si mesmo, mas é um meio pelo qual o Estado pode resgatar a sua função essencial, cuidar da segurança pública e garantir acesso à educação e à saúde para quem precisa e não pode pagar. O senhor fala em Estado inchado, o senhor adota um tom crítico quanto ao Estado. O senhor já participou dele, sendo secretário do Planejamento e de Gestão do governo Ieda Crucius.
Naquela época, o Estado já não era inchado e o senhor não poderia ter contribuído para a diminuição desse inchaço do Estado? Era muito inchado e nós contribuímos de fato. Eu não sei se tu recordas, mas talvez os telespectadores possam recordar, o Estado do Rio Grande do Sul, em 2007, ele estava literalmente quebrado como está hoje, com um déficit projetado para o ano de 2007 de 2 bilhões de reais, com dívida com fornecedores. Os fornecedores não entregavam mais remédios, combustível para a Brigada Militar, alimentação nos presídios, não queriam mais fornecer para o Estado, porque o Estado não pagava suas contas há 13 meses. 13 meses que o Estado não pagava seus fornecedores. Então, e o Estado era muito inchado. O que se fez? Um grande esforço genuíno de ajuste fiscal, de redução do tamanho da despesa corrente, não é? E de incremento da receita por meio de medidas de eficiência, não é? Para aumentar a produtividade da receita, sem aumentar alíquotas. E ao longo de 1 ano e meio, nesse esforço, nós conseguimos equilibrar despesa e receita. E voltar a restabelecer equilíbrio nas contas públicas, que é absolutamente necessário para garantir normalidade, para que o Estado possa pensar, voltar a pensar em investir nas coisas corretas. E durante 3 anos nós mantivemos superávites, ou seja, nós gastamos menos do que arrecadamos no Estado. Foi o último governo, inclusive. Foi o último governo que conseguiu produzir superávites, né? E entregou as contas rigorosamente em dia em 2010. Então nós contribuímos sim para a melhoria da eficiência, mas por ter sido, primeiro, um dos líderes do processo de ajuste fiscal à frente do Tesouro do Estado, nesse esforço de redução da despesa corrente, e depois, como secretário de Planejamento e Gestão, eu tenho absoluta consciência, diferente do que outros pré-candidatos dizem, de que o nosso problema não é um problema só de gestão, porque a gente conseguiu isso e o Estado de novo está quebrado, por razões estruturais. De lá para cá, aumentamos 2 vezes os impostos e não conseguimos reequilibrar de novo o Estado. Então, naquela época, nós fizemos sim um esforço para melhorar a gestão e a eficiência do Estado, mas não foi suficiente. E agora a gente precisa de medidas mais radicais, como a privatização, como redução e extinção de áreas onde não é mais necessária a participação ativa do Estado. A gente precisa pensar no futuro do Estado para além do horizonte de uma eleição. Precisa pensar na próxima geração, precisa pensar nas mudanças que estão acontecendo no mundo e como é que a gente vai preparar a próxima geração para esse futuro, para o futuro do trabalho. A gente não está fazendo isso. Pré-candidato, dessa sua experiência no governo Ieda, o que o senhor tira de positivo e o que o senhor, porventura, não viria a repetir caso o senhor seja eleito governador do Rio Grande do Sul? Muitas coisas de positivo. Por exemplo, um princípio muito simples que todas as famílias do estado do Rio Grande do Sul, quase todas, adotam, que é o conceito da austeridade fiscal, que nos guiou do início ao fim. Desde que nós começamos o governo, nós dissemos, nós não vamos permitir que o governo gaste mais do que se arrecada. Uma das coisas que eu tiro de positivo e que valeu muito a pena, e que todos os governos deveriam seguir, é o princípio simples, conceito muito simples da austeridade fiscal, de não se gastar mais do que se arrecada, de não se recorrer ao populismo para conceder benefícios, não é, sem que exista lastro na receita. Não é? Outra coisa que eu acho que tiro de positivo e que foi muito importante, outros governos abandonaram, é o conceito da transparência. Desde o princípio a gente chamava, nos finais de cada mês, coletiva de imprensa para falar, olha, esses foram os agregados da receita, isso foi o que a gente arrecadou, isso foi onde a gente gastou, está aqui o tamanho do déficit. No mês seguinte a mesma coisa, aqui está a receita, aqui está a despesa, aqui está o déficit um pouquinho menor. Estamos fazendo essas medidas para poder alcançar o equilíbrio. No outro mês, a mesma coisa e assim por diante, até que não foi nenhuma surpresa quando a gente disse, alcançamos o equilíbrio, porque a gente mostrou isso com transparência e de forma muito didática, mês a mês para a população, para mostrar o valor da austeridade fiscal e da firmeza de propósito, da continuidade com políticas de austeridade. Talvez a gente tivesse dedicado mais tempo logo no começo e ter adotado mais transparência, ter trabalhado não só com a base na Assembleia, mas com a sociedade, mostrando, olha só, a gente precisa resolver esse problema agora, para que lá na frente a gente possa continuar tendo capacidade de honrar os compromissos assumidos no passado, com essa previdência, mas possa ter espaço no orçamento para voltar a investir, para gastar com segurança pública. A gente não conseguiu aprovar o regime de previdência complementar naquela época. Ele veio a ser aprovado agora com o Sartori em 2008. O mesmo projeto, aliás, que nós apresentamos, que eu liderei a elaboração. Que bom que conseguiu aprovar agora, mas teria sido 10 anos atrás, teriam sido um conjunto de servidores que ingressaram no serviço público com regras mais justas, se a gente tivesse aprovado lá atrás. Então, acho que isso é um ensinamento que vale para qualquer que seja o próximo governante. Não é? A gente precisa atacar a causa raiz do problema primeiro. A gente precisa priorizar o principal problema, que no nosso caso hoje é previdência e os privilégios. Né? Obviamente que a gente fez esse esforço, naquela época a nossa situação era falimentar, a gente trabalhou para
restabelecer o equilíbrio das contas públicas, né? Mas acho que tem mais acertos do que erros no governo da Ieda. O senhor foi presidente do Banrisul, uma instituição que hoje está muito em voga sobre privatização, federalização dessa instituição. O que o senhor acha dessas propostas de privatização e como é que o senhor enxergava isso na sua época de presidente do banco? Na época que eu assumi a presidência do banco, a convite da governadora Ieda, com a principal justificativa de que eu não tinha filiação a nenhum partido político e não respondia a nenhum partido político, e ela queria, num ano de eleição, que a presidência do banco não estivesse sob comando de nenhum partido. Né? E eu era um técnico com reconhecida capacidade, né, pela passagem no planejamento, no tesouro, enfim. E eu aceitei o convite, que muito me honrou, foi uma experiência extremamente interessante para mim, um grande aprendizado, presidi a instituição, e eu pensava, como muitos, que o banco, diferente das demais estatais, não atua num mercado fechado, não tem monopólio de nada, atua num mercado extremamente competitivo e consegue gerar lucro. Né? É isso que faz com que as empresas, aliás, as organizações gerem lucro. Né? É um instinto de sobrevivência. Se o banco prestar um mau serviço, o cliente atravessa a rua e abre uma conta no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil, no Sicredi, qualquer outro banco. Está cheio de alternativas, diferente da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Se a gente mora na região sul-sudeste, eu sou obrigado a contratar a distribuição de energia elétrica da CE. E se ela me prestar um mau serviço, o que eu faço? Continuo com ela, né? Mesma coisa com a Sulgás, mesma coisa com a CRM, mesma coisa com qualquer outra companhia. Bom, no caso do Banrisul, eu sempre entendi, como todos os outros, que como o banco era lucrativo, era talvez diferente das demais, e considerar a questão da privatização era um caso a ser estudado com mais profundidade. Depois de ter presidido a instituição e de ter me convencido que, de fato, independente do caso em que o Banrisul mesmo, num cenário competitivo, gera lucro e tal, o banco será sempre objeto dessa armadilha de disputa pelos partidos políticos ou por sindicatos, corporações de empregados. Né? Ele sempre terá amarras que as outras organizações não têm. Mas mais do que isso que eu evoluí nos últimos anos, em relação a privatizações, não é função do Estado ter um banco. Então a gente fica nessa eterna discussão de vale a pena ou não privatizar o banco. Eu acho que sim, a gente pode fazer essa discussão com todos para saber onde vale mais empregar o capital dos gaúchos. Pré-candidato, na sua opinião, gerir uma empresa, uma grande empresa, é a mesma coisa que administrar um Estado? Deveria ser. É mais fácil gerir uma grande empresa porque ela tem dono. Quando ela tem controlador, mesmo que seja uma companhia de capital aberto, quando ela tem controlador definido, ela tem governança. Tem conselho de administração, que representa o acionista. Esse conselho elege uma diretoria e dá um mandato para essa diretoria. Né? E a diretoria tem o poder de gerir a companhia, né? De escolher o seu time, né? E de buscar o melhor caminho para entregar aquilo, né? que combinou com o conselho de administração, né? Para entregar o seu plano de negócios. E aí ela pode colocar metas, né? Construir planos de ação, definir responsabilidades, monitorar a execução disso, cobrar a entrega de resultado das suas equipes, enfim. Por isso que é mais fácil, porque ela tem toda a liberdade para fazer isso. Se alguém desempenha bem, ela pode, né, com um bom sistema de incentivos, remunerar melhor as pessoas, reconhecer o mérito daqueles que entregam mais resultado, né, desligar aqueles que não entregam resultado, não estão alinhados com a cultura da companhia. Enfim, pode recrutar, inclusive, pessoas que estão alinhadas com a cultura da companhia. No caso do poder público, a gente tem uma série de amarras e de limitações. Para contratar, a gente precisa contratar por concurso público. Não necessariamente de contratos melhores, a gente contrata aqueles mais bem preparados para a prova do concurso, que não significa necessariamente pessoas alinhadas com o espírito público, com os valores do serviço público. Né? Elas ingressam no serviço público por concurso e, uma vez cumprido lá o seu estágio probatório, elas têm estabilidade, que é um sistema de incentivos absolutamente adverso, porque as pessoas, né, não têm nenhum incentivo para tomar risco, para entregar mais resultado, porque elas crescem na carreira geralmente com vantagens temporais. Quanto mais passa o tempo, mais elas ganham, e não quanto mais elas entregam. Então isso cria um sistema de incentivos muito difícil na administração pública. E este, aliás, é um tema para ser discutido em nível nacional. A estabilidade do setor público, as regras das carreiras, a organização das carreiras, os sistemas de incentivo, né, para facilitar a gestão do setor público. E é por isso que eu defendo que o setor público se organize
exclusivamente naquelas funções que são indispensáveis e indelegáveis. E possa, não necessariamente operar, no caso da educação, da saúde, mas garantir o acesso a esses serviços, seja por meio da própria administração pública, seja por meio de terceiros. O senhor vai surfar na onda do discurso meio que o Dória fez de não sou político, sou gestor? Porque eu acho incorreto, eu acho que o que o prefeito Dória fez foi tentar usar esse discurso, e ao fazer isso ele nada mais fez do que usar da política, para se distinguir dos demais políticos, demais candidatos. Ele dizia, eu sou um gestor, eu sou um empresário, que venho da iniciativa privada e vou entrar na política, portanto eu não sou um político. Ele não estava negando a política, ele estava usando da política para se distinguir dos demais. Sabe, tem gente que fala isso, o político é o necessário e ele que traz o gestor. Eu já ouvi um pré-candidato falar isso. Sabe, quem dizia isso era Aécio Neves. A gente viu no que deu, né? Aécio Neves trazendo gestores para trabalhar com ele e fazendo a política tradicional do Conchavo. O que eu acredito é o seguinte, que cada vez mais os brasileiros se conscientizam de que as mudanças são feitas através da política, mas não necessariamente desta política tradicional que a gente conheceu pela Lava Jato. Não necessariamente através destes partidos políticos, todos os grandes, envolvidos em maior ou menor grau nos escândalos de corrupção. Não através desta prática de clientelismo político, de fisiologismo, de troca de favores. Eu acredito que a gente pode promover as mudanças por meio da política, mas fazendo política de um jeito diferente, de um jeito novo, como o Partido Novo defende. E caso o partido não tenha adesão nas eleições, sabe quem vai apoiar, não vai apoiar ninguém? Como é que o senhor vê uma, entre aspas, derrota do Partido Novo no primeiro turno e quais os caminhos que vão tomar no segundo turno? O Partido Novo hoje é o partido que mais cresce entre todos os partidos brasileiros. Ele é o partido mais novo e já é o partido com o maior número de filiados e seguidores nas redes sociais. Nós temos mais seguidores que qualquer um dos outros partidos que estão aí há décadas, né? E a gente é o partido que mais cresce em adesões de apoiadores e de filiados. Isso no âmbito do Brasil ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul. A gente acredita muito na construção que a gente está fazendo, tanto em nível nacional quanto nos demais estados onde a gente vai ter candidatos. São 19 estados com candidatos a deputado federal e 5 estados com candidatos a governador e também deputados estaduais e senadores. E nesses estados a gente, em particular, tem crescido muito. A gente tem assistido aqui o crescimento nosso no Rio Grande do Sul, a adesão das pessoas, resposta super positiva. Então a gente não trabalha com a hipótese aqui de perder essa eleição, não. A gente trabalha com a hipótese de ganhar essa eleição e de mostrar que é possível fazer política de um modo diferente. Matheus Bandeira vence a eleição para o governo do estado. Chegando lá, no Palácio Piratini, o senhor vai ter ciência do estado que o senhor vai assumir, de como ele está financeiramente? O senhor não vai ter nenhuma surpresa quanto a isso? A modéstia à parte, eu acho que eu conheço as finanças públicas estaduais mais do que qualquer um outro pré-candidato. Eu já fui servidor de carreira da Secretaria da Fazenda, auditor fiscal, durante muito tempo. Eu já fui subsecretário na Fazenda, líder do Tesouro do Estado, justamente num dos períodos mais difíceis, né, das finanças públicas estaduais, foi 2007, 2008. Já fui secretário de Planejamento e Gestão, portanto, liderei a elaboração da peça orçamentária, conheço a administração direta, conheço a administração indireta, já trabalhei na Companhia de Energia, já presidi o Banrisul. Eu posso dizer com toda tranquilidade que eu conheço as finanças públicas, inclusive dados atuais, estou acompanhando muito de perto isso, mais do que qualquer um outro candidato eu anseio pelos debates, para que a gente possa discutir isso nos debates. Eu tenho absoluta clareza das dificuldades e, por isso, me preocupa muito quando eu vejo outros pré-candidatos partindo para uma linha mais populista de falar que nós temos soluções fáceis para os nossos problemas que são difíceis. Não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Não existe solução da noite para o dia. Não existe bala de prata para resolver um problema que foi construído ao longo de décadas, que é essa desorganização completa das contas públicas. A gente vai ter que fazer isso ao longo de alguns anos, com muita persistência e com firmeza nos princípios, como eu disse, um princípio simples da austeridade fiscal, de nunca se gastar mais do que a gente arrecada e corrigindo, num primeiro momento, o problema do fluxo, né, do agravamento da situação das contas públicas mês a mês e, com o tempo, resgatar os passivos. A gente tem passivos de toda sorte. A gente tem 65 bilhões de dívida com o governo federal, 13 bilhões de reais de dívida com precatórios, outros 10, 12 bilhões em precatórios ainda não formados, que estão em fase de formação, né? Decisões judiciais que já transitaram em julgado, mas que não voltaram ainda para inclusão nos orçamentos como precatórios. A gente tem 24 bilhões de reais de passivos com o Caixa Único, sendo que dos quais, dos 24, 13 bilhões
são passivos com os depósitos judiciais. A gente tem restos a pagar de fornecedores, a gente tem atraso com salários. Então, é uma infinidade de passivos, não se resolve da noite por dia. Ninguém vai resolver isso no primeiro ano. Então, é preciso trabalhar com muita transparência, não é? E com a verdade. Não é possível enganar as pessoas. Eu lembro que no final do governo Ieda, naquela eleição de 2014, de 2010, desculpe, tinha candidato que dizia que não se pagava o piso do magistério porque era apenas uma questão de vontade. Justamente o candidato que, quando ministro, sancionou o piso do magistério. Pois ele foi governador e não pagou, porque não é uma questão de vontade. Né? Então é preciso trabalhar com a verdade, com as contas públicas e verdade com as pessoas, respeito com as pessoas e com o eleitor. Não é possível mais enganar as pessoas. Isto é prática da velha política. E isso eu não faço. Candidato, mais uma vez, eu agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade e boa sorte nas eleições. Eu que agradeço a entrevista. Muito obrigado.